Meu amigo Dudu Braga, aí eu pergunto pra você, como é que é ser filho do Roberto Carlos? Eu jamais imaginaria como é que uma pessoa pode ser filha do Roberto Carlos. Porque tem muita gente que diz assim, pô, meu pai é bom demais, então é difícil ser filho dele. Agora, você imagina ser filho do rei. Como é que é ser filho do Roberto Carlos, Dudu? Bom dia, Dudu. Bom dia, Datenão. Bom dia, Agostinho. Pô, que prazer estar aqui Bom de novo dia. com vocês. Agostinho, grande parceiro, hein, Agostinho? Quanto tempo, hein, meu irmão? Rapaz, saudade, hein? Caramba, como é Poxa, bom te É, ouvir. sorte porra, sua que você não Agostinho. encontra o Agostinho faz tempo. Eu tenho que estar com ele todo dia aqui, pô. Ai. Ô, Datenão, eu sempre falo que, ó, ser filho do Roberto Carlos é muito fácil. Difícil é ser filho de político, bicho. É, Então, é verdade. assim, meu pai é um cara amado, né? Ele canta o amor, né, Datena? Então, o que a gente recebe, né, pela internet, por vocês, poxa, pelo programa que eu faço de rádio, é muito carinho, é muito amor, cara. É muito fácil ser filho de um cara que é querido como ele, meu. E aquela tal história, né? Eu nunca fui filho de outro cara, então eu não tenho esse comparativo para saber. Mas é muito bom, cara. É muito bom. É um. Eu ia falar uma palavrão, mas eu não posso, mas eu vou falar um tremendo orgulho ser filho Pode dele. Você não falar, tem se dúvida nenhuma quiser, disso. pode falar. Às vezes um palavrão define Não, muito não, depois mais a uma Thaís fica brava com a situação. gente. A Thaís fica brava com a É, gente, é melhor não isso é falar. verdade. Não só a Thaís como o Johnny, que é pior ainda que é dono da televisão, que não É, gosta que não, a é. gente fale palavrão. O Dudu, a experiência do rádio ajuda até que ponto a enfrentar situações difíceis, como você enfrenta, como todos nós enfrentamos no dia a dia, né? Ter um programa de rádio significa o que para você? Porque eu, por exemplo, amo fazer rádio. Prefiro trabalhar em rádio do que em televisão. Também, também. É aquela tal história da Não, a gente que, humildemente, né, agora eu tô falando sério mesmo, em relação a você, em relação a mim, em relação ao seu tamanho, né? Quem faz, é o que o pessoal diz, quem faz rádio faz televisão, quem faz televisão não faz rádio, né? É um caminho mais difícil você vir da televisão para o rádio, né? Do que o rádio te ensina muito, né? Você tem que, primeiro, te ensina a comunicar, primeiramente pelas palavras, pela entonação da voz, a pessoa já sabe como é que você tá, né, a tua interpretação, a forma como você se dirige às pessoas. E fora a comunicação que é muito direta, né, Datena? É diário. Você está ali fazendo o programa, você já recebe as mensagens. Claro que hoje em dia isso mudou um pouquinho com a questão da internet. Pô, mas para mim foi um aprendizado. Eu sempre fui um cara tímido e eu aprendi a ser mais extrovertido justamente com o rádio. Né? O rádio é uma linha de comunicação direta. As pessoas falam com você e é uma conversa, como se diz no popular, de pé de ouvido, né? É um companheirismo mesmo. Por exemplo, eu te ouço todo dia, eu ouço o Jornal Gente, pô, sinto maior falta do Zé Paulo, né, que estava sempre com a gente aí nas manhãs. Meu Deus do céu. A gente, eu como radialista, me torno parte da vida das pessoas e vocês radialistas se fazem parte da nossa vida, literalmente. Né? Sei lá, me parece muito mais uma comunicação de via dupla do que a televisão, que é um meio de comunicação, Muito claro, mais. importantíssimo, né? Eu acho que o rádio Muito mais. antecipou a internet. É gozado que quando surgiu a televisão, Perfeito. os caras falaram assim, o rádio vai sumir. Sumiu coisa nenhuma, não é? Não só Não cresceu, sumiu. como agora com a internet cresceu muito mais. Você tem um som que chega no mundo inteiro, com fidelidade, não tem mais aquele negócio, que a maioria dos caras consegue ouvir rádio pelo celular. Então não tem a diferença, olha, a Rádio Globo tem um som melhor do que a Bandeirantes tem um som melhor que a rádio não sei o que e vice-versa. Hoje o som é virtual, é para todo mundo, a maioria ouve pelo celular, mas eu lembro do rádio, você falou em companheiro, eu lembro do rádio, de uma imagem muito legal que tem, eu não sei se é um anúncio da Bandeirantes, eu não sei o que é, né, a nossa rádio que é a mais tradicional aqui de São Paulo, uma das mais tradicionais do Brasil, para mim a mais tradicional do Brasil, é que tem um caipira lá no interior, lá nos Cafundó do Judas, como diz o outro, com um radinho pendurado num galho de uma árvore e capinando a terra. Então o rádio é companheiro. E o rádio antecipou a internet porque a televisão sempre foi uma comunicação de uma via só. O cara fazia o programa de televisão, hoje é diferente, porque foi obrigado a mudar isso. Mas fazia o programa de, Claro. de televisão
sem interatividade. Eu lembro que quando fizeram aquele Você Decide, foi um negócio impressionante, que o cara decidiu o final de um capítulo, coisa assim. Mas o rádio, ele fazia o que a internet faz hoje há muito tempo, sempre foi a rede social da época, porque o rádio sempre perguntou ao ouvinte, grandes programas de rádio, não é? Eram feitos com o telefone de ouvinte no ar, o que a gente faz até hoje. E que é a parte mais legal do programa, porque o cara tem uma visão que você não tem, porque o cara que pega ônibus, ele pode falar muito mais do transporte público do que você que não pega ônibus e que está falando de transporte público. Então o rádio acho que antecipou a internet, né, Dudu? Sempre conversou muito mais que o povão. E essa questão da localidade, né, a televisão tem essa coisa mais nacional, mais abrangente, né? Pô, você está querendo saber como é que está uma linha de ônibus, como é que tá o metrô, essa comunicação mais rápida e direta, né? Justamente para quem está se locomovendo numa cidade maluca como São Paulo e tantas outras cidades, né, do Brasil, isso é imediato para a gente. É muito importante essa comunicação local, né, do comunicador local que mora, inclusive, naquela cidade, né? Isso é muito importante. Eu acho que nunca é o que você falou. A televisão não acabou com o rádio, a internet não vai acabar com a rádio e a rádio já tá aí. Eu tava te ouvindo aqui por um aplicativo de rádio pelo celular. Se bem que eu ainda sou meio viciado no tijolinho, sabe? Aquele que você liga mesmo e já cai direto legal, na estação. Né? Você tem Transglobe ou não? Você tem Transglobe? Aqui, você tem Transglobe ou não? Hã? Aquele não, radião. Não tem. O Transglobe era um sonho de consumo de todo radialista. O radialista que sempre ganhou muito mal, né? O radialista ele conseguia guardar um dinheirinho para comprar o Transglobe. O Transglobe é um baita de um radião grande, com não sei quantas faixas que você usa, que você pega rádio da Europa, pega rádio de onde você quiser, pega rádio do mundo inteiro, pega a comunicação de rádio amador. E ele tem uma caixona de madeira bonito, tem para vender na internet, é legal, você que gosta de rádio, seria legal você comprar um Transglobe, tem para vender na internet, é bonitão, é legal, bacana. Eu tive um que eu emprestei para um amigo meu que recentemente faleceu, o Volpe, que trabalhava na ESPN, depois na Cultura, era um monstro como apresentador e para ler off eu nunca vi igual. Mas o Beto foi pescar e derrubou meu rádio dentro do rio até hoje, que Deus o tenha, mas eu não perdoo o cara, porque eu prefiro também o radinho. Eu prefiro, por exemplo, até outro dia, eu fazia escuta pelo rádio, é que tem um delay que não dá para você falar, demora muito para chegar o som, então não dá para usar, é uma pena. Dá para você tirar um lado do ouvido e tal. Mas nós, como amantes de rádio, nós sabemos o seguinte: exatamente por você conversar com o cara de uma maneira muito informal, agora, por exemplo, eu estou sem imagem nenhuma aqui, estou me sentindo muito melhor, né? Porque eu estou falando no rádio. Eu gostava de fazer programa de rádio que não tinha imagem. Hoje é impossível, porque tem que ter imagem por causa do tubo. Tem muita gente que entra no tubo, como o canal do Datena, que usa a imagem, onde está sendo transmitido esse programa agora também. Mas o lance é o seguinte: a partir de que momento você percebeu que o cara que estava ouvindo a rádio deixou de ouvir só o filho do Roberto Carlos e começou a ouvir o Dudu, passou a ser amigo do Dudu e fã do Dudu? Porque isso aconteceu num determinado ponto, de tanto você falar com o cara se acostuma com você, seja quem você for, filho de quem você quiser, né? De quem você for filho, entendeu? A partir de que momento você percebeu que os caras começaram a ficar seus amigos, além de adorarem seu pai? Pô, Datenão, quando eu faço rádio há 22 anos, né? Que eu faço o programa, as canções que você fez para mim. E foi eu fui no Joaquins, que é uma ali no Itaim, que tem um hambúrguer maravilhoso lá, né? E eu fazia o meu programa era de 5 a 6 da manhã na Nativa. E um dos garçons lá chegou e falou assim para mim: pô, Dudu, quando eu saio aqui do Joaquins de manhã cedinho, eu tô te ouvindo. Falei, pô, manda um abraço pra mim lá. Pô, isso me encheu de orgulho, assim. Eu falei, pô, caramba, né? Falei, caramba, virei radialista mesmo, né? Essa foi a primeira, assim, noção que eu tive, porque na época também não tinha internet, quando eu comecei a fazer rádio, né? Claro que tinham as ligações que a gente recebia no ar, e as pessoas falavam, poxa, Dudu, tal, não sei o que lá, mas quando eu tive essa noção, assim, e uma vez também que eu tive umas pedras nos rins e tive que ser internado, aí tinha um pessoal do plantão, né, no hospital. Poxa, Dudu, quando eu venho pra cá trabalhar, 4 horas da manhã, eu tô te ouvindo lá, eu ligo às 5 horas da manhã lá na Nativa, tal, e te coloco lá, pô, aí
foi aí que eu fui percebendo, pô, não é que eu tô fazendo minha identidade, mesmo fazendo um programa com músicas do meu pai. Foi aí que eu percebi, Datenão, que eu falei, poxa vida, não sou mais só o filho, né? Sou o Dudu também. Então isso foi muito legal, foi muito importante. Importante, inclusive, para minha identidade, né? O que mudou para você com o rádio, com a internet? Primeiro que o som é muito mais legal, né? Porque é um som virtual e que chega muito mais longe no mundo inteiro. Você tem fã no mundo inteiro, Dudu? Tem gente que liga de outros países para você e tal. E o que mudou com a internet? Tem o pessoal da Alemanha, tem o pessoal dos Estados Unidos, tem hispanos, né? Meu pai tem um público muito grande hispano, graças a Deus. Então tem pessoal do Equador, tem muita gente do Equador que me ouve, tem pessoal da Alemanha, são brasileiros que moram na Alemanha, né? Claro. Os hispanos são os hispanos mesmo, né? Mas, por exemplo, quando você tem um país que nem França, que nem Inglaterra, aí são brasileiros que moram lá, né? E Estados Unidos tem também bastante hispanos que ouvem as canções que você fez para mim. Tem bastante. Dá para sacar que o seu pai tem uma grande parte de público jovem também? Dá para sacar. A internet, ela trouxe isso um pouco, Datenão, porque apesar de a gente ter nichos hoje, né? A gente sempre teve, né? De um tempo para cá, você tem o nicho do rock and roll, você tem o nicho do samba, do soul, do pop, do funk, dos estilos musicais. Mas a internet, ela deu uma ajuda nesse, digamos assim, nesses revivals assim que a gente tem de músicas antigas, né? Então tem gente, sim, que ouve Roberto Carlos, um público jovem que ouve aí Roberto Carlos. O Esse Cara Sou Eu, que é de 2012, fez deu uma jovializada no público do paizão, bem grande também, né? A gente percebe isso nos shows do meu pai, tem ido gente muito mais nova, inclusive, assistir. Isso é bem bacana. A internet ajudou nesse sentido, de você captar, porque muitas vezes, sei lá, as pessoas acham que fazem pesquisas, tá mais fácil. É o que eu digo, por exemplo, a comunicação que a gente usa, ela é como se fosse um restaurante self-service. A gente oferece para as pessoas ouvirem, né? E a internet é um cardápio, né? Você escolhe o que você quer. Eu gosto de rádio, porque eu gosto de saber o que está acontecendo em outros lugares e ter a opção de me servirem outras coisas além daquilo que eu gosto. Esse é o barato. Sempre, vamos dizer assim, esse é o barato. Esse é o barato para mim de rádio. Agora, cara, uma curiosidade minha que eu nunca te perguntei. Você pensou em cantar alguma vez na sua vida? Você tentou cantar? Falou, o meu pai é o Pelé, quem sabe eu seja o Coutinho aqui, eu vou tentar. Vamos ver, vai. Você tentou cantar quem sabe ou não? Eu seja o Edinho, pô. Não. O Edinho até que foi um bom goleiro. Não. Foi um goleiro foi bom legal. Foi vice-campeão brasileiro. Mas você nunca tentou cantar? Já tentei, Datena, mas eu sou cego e eu não sou surdo, né? Então pior ainda que você ouve melhor, cara. Pior ainda que você tem uma acuidade sonora, melhor ainda. Se você ouve, se você não enxerga, melhora a audição. Aí você fica... Pode ser até por isso que você fica muito mais seletivo, né, cara? Porque você ouve muito mais, né? Não, e como meu pai é um afinado... Eu não canto mal, para te falar a verdade, eu não sou tão ruim cantando. Não. Eu não vou pedir para você cantar, pode ficar tranquilo. Eu não vou pedir para você cantar. Obrigado, não precisa ficar assustado, que eu não vou pedir para você cantar, não. Mas... Não derruba a rádio, pelo amor de Deus. Porque não tem cabimento depois do Roberto. A gente vai rodar uns trechos do Roberto aqui. Eu não sei se tem aí o Jerusalém, que quando ele começa a cantar em hebraico, eu comecei a chorar, cara. Eu não entendia nada, mas comecei a chorar. Aquilo é uma coisa assim, e grande parte do público que estava ali, eu tenho a impressão que era de judeus brasileiros, radicados lá, alguns judeus mesmo, mas foi uma ovação, um negócio assim impressionante. Os caras ficaram emocionados. Primeira vez que eu ouvi ele cantar Jerusalém em hebraico, eu estava fazendo esteira. Isso foi na era paleolítica, foi há muito tempo que eu não subo numa esteira, mas eu parei e comecei a chorar. Uma coisa tão linda. Vê se acha Jerusalém aí, senão eu rebusco aqui. Jerusalém toda de ouro, chama. Aqui, ó. A árvore dorme em pedra e pó, mas a cidade não está só.
das montanhas, o cheiro agreste, o vento é uma carícia. A árvore dorme em pedra e pó, mas a cidade não está só. Jerusalém toda de ouro, minha eterna namorada, estou aqui com meu calor, minha fé, meu amor. אביא חרים סלול כיין וריח הארורים מסבר אחר 40 עם כל פעמונים ובתרדמת אילן ואבן שביעף בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור עלו לרוא לשיר העיר אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור עלו לרוא לשירייך אני כינור. Lindo, né? Quer dizer, Pô, pelo amor de Deus. eu que amo o Roberto Carlos, em qualquer língua que ele canta, pra mim tá bom. Aí ele fala em determinada parte desse show assim, ele fala assim, bom, eu não gosto de cantar muito em inglês, porque meu inglês é macarrônico, meio de cais do Porto. Aí ele canta uma música que o Nat King Cole cantava, e de uma maneira maravilhosa. Separa essa depois, é o mesmo CD aí, é um negócio fora do comum, é um negócio de chorar. O seu pai, quando ele canta, não, o seu pai quando canta arranha Deus, né? Ele chega pertinho de Deus, se não chega em Deus. Eu pelo menos me sinto em êxtase quando ouço shows do seu pai, e não sou eu, ele é unanimidade mundial, né? Esse show, particularmente, é um show muito bacana, é um show muito legal, o cenário estava lindo, é uma cidade mágica, eu que sou cristão, eu amo Cristo de verdade. Quando vi aquele show, já comecei a chorar quando a Glória Maria entrou no palco e anunciou o Roberto Carlos, ela também estava emocionada. Mas é um negócio assim fora do comum, fora do comum. Dudu, você já pensou em fazer shows, empresariar alguém, dar oportunidade para alguém? Você faz isso? Quando você percebe um bom cantor, você tenta encaminhar ou não? Nunca pensou nisso? Já fiz isso, né? Eu tive uma gravadora, já encaminhei. Inclusive eu comecei em rádio justamente porque eu estava desenvolvendo um projeto de um disco infantil, né? E eu levei para a Nativa, justamente para divulgar esse trabalho, para ver se a gente conseguia fazer um trabalho de divulgação e tal. Então, eu já fiz isso, eu acho muito importante. E sempre todo mundo que me procura em relação à música, em relação ao mundo, né, ao mundo artístico, para saber como é que deve fazer, quais são os caminhos, quais não são, eu tento encaminhar da melhor forma possível. Lançar hoje não é muito a minha, que na verdade eu tenho uma banda que chama RC na Veia, né, que eu sou o baterista da banda, não sou o cantor, e eu faço palestras sobre inclusão da pessoa com deficiência, e o trabalho de rádio, que é esse trabalho que eu amo de tantos e tantos anos, né? E a gravadora, na verdade, eu não toco mais ela, mas eu sempre procuro, né? Eu já fui produtor, produzi o Padre Marcelo, né? O disco dele de 2002, poxa, que a gente chegou a ganhar o Grammy Latino de música cristã,
foi muito importante para minha, poxa vida, para o meu currículo, e um tremendo de um orgulho também poder trabalhar com o Padre Marcelo, né? Então, assim, fiz um trabalho também, eu lancei uma música pela Nativa também, que Nossa Senhora, mas com todos os artistas cantando junto, né? Na época, isso em 1999, no momento difícil da vida do meu pai, inclusive, que ele estava passando pelos problemas com a Maria Rita, né, de saúde. E aí lá a gente colocou para cantar o Zezé, o Leonardo, a Hebe, a Xuxa, a Eliana, o Daniel, tantos cantores maravilhosos, todos cantaram juntos, e o meu pai também cantou junto, Nossa Senhora, né? Então eu fiz alguns trabalhos de produção, mas hoje eu estou mais voltado para esse tipo de trabalho mesmo, que é o da inclusão da pessoa com deficiência. A minha banda, que eu adoro tocar bateria, que é uma grande diversão para mim, né? Eu toco desde os 9 anos. Se eu pudesse, vivia só da batera e de rádio. Mas a gente dá uns outros pulos por aí também, né, Datenão? Esse trabalho social seu, qual é? Eu não conheço. Fala um pouquinho mais dele, de inclusão social de pessoas com necessidades especiais. Eu faço um trabalho de sensibilização em relação ao tema da inclusão da pessoa com deficiência, da TENA. Né? Eu fiz parte do conselho estadual agora com o Dória. Eu fui secretário adjunto da Mariane Pinotti no governo Haddad, né, na Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Trabalhei com o Cid Torquato também, que é o atual secretário do município de São Paulo, para pessoa com deficiência, grande amigo. Sou voluntário da Dorina Noil, da Lara Mara, né, e faço esse trabalho de inclusão mesmo da pessoa com deficiência, trabalhando com políticas públicas e com as fundações e as instituições que cuidam desse tema. É um trabalho que eu adoro fazer, né, porque assim, né, Datenão, eu nasci, né, bicho, eu enxerguei durante muito tempo, eu enxerguei durante 25 anos, mas perdi a visão há mais de 20 anos atrás, e assim, eu tive a oportunidade, né, Datena, de correr atrás de tudo, né, mas eu tenho amigos meus que são cegos, né, poxa vida, que não tiveram oportunidade nem da primeira consulta para saber se poderiam enxergar ou não. Eu acho que faz parte, eu como um cara que tem uma certa visibilidade, humildemente falando, né, eu acho que eu tenho que fazer meu trabalho aí de divulgação e dar força para essas pessoas também. É um trabalho que eu gosto muito aí de fazer e tenho feito junto com todo mundo que me procura. Com a Célia Leão, com a Mariane Pinotti, com os meus amigos do Conselho. É um trabalho apolítico, né? Não tem essa de esquerda, direita, centro, nada. Eu acho que as propostas são muito bacanas e que existem. E os governos, inclusive, estão bastante sensibilizados em relação ao tema, coisa que me deixa muito feliz, viu, Datena? Graças a Deus. O pessoal está tendo outro olhar para a gente. É a Larinha que cuida da instituição, não é? É a Lara? A Lara Mara, né? Isso, a Dona Mara e a Lara, isso mesmo. Então, você sabia, cara, que eu tive entrevistando a Lara, da época acho que o senhor Vitor era vivo, não é? E conheci a mãe dela também. Mas que doce de menina, que capacidade que a menina tem, de que forma ela cuida da instituição e ajuda tantas pessoas, não é? Porque é uma família muito bacana, a Dona Mara, seu Vitor, eu já conheci o Jonas, não é? Mas eu passei a conhecer um pouco mais a família quando a Dona Mara teve um problema parecido com o meu, que foi um tumor no pâncreas, e me pediram a indicação do médico. Eu indiquei o cara que salvou minha vida, que foi o Marcel Machado, que é irmão do Campos Machado, esse político, mas o Marcel Machado é o cirurgião que salvou minha vida, indicação do Drauzio, e que também, ao lado do Juquemura, eles fizeram uma cirurgia em mim, que me livrou de um câncer de pâncreas que, se não fosse por eles e por Deus, eu teria ido embora. Mas aí eu criei um vínculo com o senhor Vitor, meio que à distância, mas criei. E um dia que eu tinha mudado uma dessas milhões de vezes que eu saía de uma rádio ou de uma televisão e ia para outra, eu fui lá para descansar um pouquinho a minha cabeça, eu estava realmente com a cabeça conturbada, mudando. Foi essa vez que eu saí da Bandeirantes, fui para a Record e voltei logo em seguida e tomei um ferro enorme. Mas eu estava com a cabeça ruim.
E eu peguei a minha família e liguei e fui lá pro hotel que a família do Vitor tem aqui em Mairiporã, né? Que é Sei. o Nick Garden. E o Nick? E do lado da cama tinha um livro do seu Vitor. Eu comecei a ler o livro do seu Vitor. Primeiro que todas as dúvidas que eu tinha, ele estava esclarecendo ali, porque era uma pessoa iluminada. A família é iluminada, a família inteira é iluminada, e não é à toa, né? Porque a Dona Mara é demais, o seu Vitor é demais. Então tinha cada ensinamento baseados em citação histórica, em citação de grandes mestres da filosofia. Aquilo respondeu uma série de perguntas, né? Por isso que eu acredito mesmo, quando o Papa disse que Deus procura por você, isso é verdade. Eu estava precisando de alguém e encontrei o livro do seu Vitor. Você sabe o que eu achei no meio do livro, cara? Hã? Porque o seu Vitor era dono do Hotel Nick, dono do Laboratório Axê e tal, uma obra assistencial maravilhosa, mas eu achei um contrato dele, adivinha com quem? Um contrato dele foi quando ele começou a ganhar um pouquinho de dinheiro e tal. Adivinha com quem que era o contrato do seu Vitor? Tá lá no livro. Você não vai matar nunca. Com a Rádio Bandeirantes. O seu Vitor foi locutor da Rádio Bandeirantes, cara. Você acredita nisso? Ele tinha um vozeirão, né? Ele tinha um vozeirão. Pois mas ele foi locutor comercial da Rádio Bandeirantes. Ele conta como é que foi a passagem dele pela Rádio Bandeirantes. Foi uma coisa assim maravilhosa. Eu comecei a chorar. E ali eu tive as minhas questões respondidas. Bom, entrando na parte mais difícil, eu também, muito menos que você, mas eu também passei por um câncer de pâncreas, que na época 30% das pessoas que faziam a operação morriam na mesa cirúrgica e não da patologia. Morriam mesmo ali da cirurgia, que é correspondente a um transplante. Não é? Eu, graças a Deus, peguei uma equipe muito boa, agressivo. Mas me ferrei. Logo depois tive um tumor nas cordas vocais, que eu operei com o doutor Paulo Pontes também. Saí fora dessa e agora eu ia corrigir uma hérnia daquela primeira operação, tive que fazer um exame de coração, né? Exame de rotina. E os caras não queriam me deixar sair do hospital, nem o Calil e nem o Davi Wipe. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você tem, das 3 artérias, 2 têm 90% de entupimento e uma tem 40%. Você pode ter morte súbita a qualquer momento. Eu, na hora, meio que eu estava me sentindo bem, não estava sentindo coisa nenhuma, saí do hospital e tal, mas 2 dias depois eu falei, quer saber, eu vou confiar nesses caras, vou voltar lá. Bom, quando eu acordei do cateterismo, que eles diziam que era para fazer só uma incursão para ver se o exame de angioplastia estava correto, eu acordei com 5 stents do meu coração, 5 molinhas do meu coração, quer dizer que eu estava no bico do corvo mesmo. 5 stents. Então eu já passei por algumas poucas e boas. Você também. Você teve a dificuldade de repente, perder a visão e você fez disso uma forma de, eu não digo de viver melhor, mas de se entender e procurar mais se voltar para o seu interior e dar mais valor a outras coisas e tal, e daí por diante. E agora está enfrentando uma doença terrível que muita gente enfrenta, que é o câncer. Como é que você recebe isso? Eu nunca contestei. De repente, o cara fala assim, olha, você está com um tumor no pâncreas. Então tira. Você está com um problema no coração. Então põe a mola. Eu levo desse jeito. Eu não sei como é que você encara esse negócio todo. Eu nunca reclamei de ter tido coisa nenhuma. Mesmo porque todo mundo tem, por que eu não posso ter também? Você entendeu? E eu vou levando. Eu não sei como é que você encara isso aí. Datena, assim, quando você recebe a notícia, né, não tem como você soltar rojão com uma notícia dessa, né? Claro. Então, eu levei um grande susto, mesmo porque o ano passado eu tinha uma dorzinha, eu sempre fiz muita ginástica, eu gosto de fazer ginástica, né? E eu tava com uma dorzinha nas costas bem leve, e não sei por que cargas d'água, eu tomava uma Novalginazinha, passava a dor e nada demais. Mas eu falei, quer saber? Isso aqui não tá parecendo dor muscular. E eu passei no Einstein, falei, queria dar uma olhada aqui e tal, não sei o que lá. E quando eu passei no Einstein, de lá eu passei e não saí mais. Né? Porque você fala, a gente tem que examinar mais, acho que você está com pancreatite.
vamos examinar direitinho. Aí quando eles viram, não era pancreatite, era um tumor mesmo na cauda do pâncreas, que isso o pâncreas é cauda, igual o corpo meu. E cabeça, né? E disso nós demos sorte. Todo mundo diz que quando é na cauda você tem alguma chance. Exatamente. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo e foi no Einstein também. História muito parecida, cara. Eu jamais imaginava que eu tivesse alguma coisa. Nem dor eu tinha. O meu foi, né, uma coisinha assim. A sorte é que deu uma trombosada numa veia que eu tinha, então eu senti uma dorzinha, porque ele estava pressionando, né? E aí, dali eu fiquei, né? Dali eu fiquei, eles falaram, ó, tem que operar. A gente provavelmente fizeram a biópsia, viram que era maligno, né? Eu falei, pronto, agora já era, né? Quando você recebe o diagnóstico de câncer do pâncreas maligno, mesmo sendo na cauda, você fala, eu falei, já fui. O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Tenho que fazer, meu Deus do céu, como é que eu deixo minhas filhas? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Você dá meio que uma pirada, mas depois você vai entendendo que, primeiro que você não tem controle da vida, né? Você não tem controle da vida, você não tem controle da morte. Né? O que você tem que fazer é lutar, isso sempre. Acho que se entregar nunca. E foi o que eu fiz, Datenão. Enfrentei lá, né, 4, 5 horas de cirurgia também com o Dr. Macedo, né, o Dr. Macedo, que é um craque aí. Ótimo. Né, nessa cirurgia. Fiz depois 6 meses de tratamento quimioterápico, que derruba a gente mesma, né, que é uma paulada. E fiquei 6, 7 meses bem. Aliás, contar até uma curiosidade, encontrei com o teu filho, com o Joel, Sei. que a gente foi em Umuarama, o Sidney Oliveira, nosso amigo Sidney, que você conhece bem, o Sidney da Bem, é uma pessoa fantástica, legal pra caramba. Eu falei com o Joel, né? Eu tava, foi em dezembro do ano passado, eu falei com o Joel, Joel, teu pai teve câncer, né, no pâncreas, né? Ele falou, teve, pô, e como é que foi, voltou, não voltou, como é que ele faz? Ele falou, Dudu, fica tranquilo que primeiro assim, quando você pega no começo, que eu peguei no começo, graças a Deus, né, da Atena, apesar de estar na cauda ali, ele não era muito grande, ele tinha 2 centímetros, então não era muito grande. Ele já tinha saído um pouquinho fora ali da região, mas graças a Deus era pouquinho. E o Joel me falou assim, ó, fica tranquilo que agora também, se você pegar qualquer coisa e se voltar, você pega sempre no começo. Bom, fiquei com isso até na cabeça e foi mais ou menos o que aconteceu, né? Eu fiz um exame há 2 semanas atrás e apareceram 3 pontinhos no peritônio. Não é muito bom isso, não posso negar para você, não é uma coisa que a gente possa considerar legal, né? Porque deu uma andada, mas são 3 pontos milimétricos, né? E o doutor que está me cuidando, o doutor Fernando Maluf e a equipe dele, falou, Dudu, como seu câncer primário é de pâncreas, não dá para ficar esperando para ver se isso vai crescer ou não. Porque né, pâncreas é agressivo, né? Então, se você tivesse até um outro tipo de câncer primário, a gente daria uma olhadinha a mais, né, faria um exame de imagens daqui a pouco, uma manutençãozinha, mas vamos entrar. Então, eu entrei com quimioterapia semana passada, antes de ontem eu fiz outra, e tô aqui, mas isso mexeu comigo do ponto de vista assim, da Atena. Eu sempre fui um cara muito resiliente, acho que a questão visual na minha vida, de eu perceber que eu não tenho controle de tudo, nem vou ter controle de tudo, apesar de querer ter, todo mundo gostaria de ter controle de tudo em sua vida, mas é impossível. Então, eu aprendi assim, que eu vou ter que aprender a lidar com isso, né? Talvez isso não tenha cura, né? Talvez esse câncer meu não tenha cura, e talvez eu tenha aqui vivendo de químio em químio, e vamos em frente, bicho. Meu pai é um guerreiro, você é um cara que é um guerreiro também, você sabe muito bem disso, né? Poxa vida, eu tenho que me espelhar nas pessoas que venceram para enfrentar esse tipo de coisa, né? E tô aqui, bicho, tô de peito aberto. Dessa vez eu resolvi falar. Na primeira vez eu não falei muito, eu só falei quando eu tinha terminado o tratamento. E você falou de rádio, o carinho, cara, da Tenão, que eu tenho recebido das pessoas, poxa, é um negócio, cara, que enche meu coração de emoção, sabe? Porque são pessoas que, sabe, que tão afáveis, tão queridas, com tanto carinho, com tanto amor, bicho, que eu não tenho nem como agradecer, sabe? Eu acho que só quero ser, poxa vida, que eu possa ser realmente um cara que mereça todo esse carinho que as pessoas estão tendo comigo, meus ouvintes, as pessoas que gostam de mim, os amigos do meu pai, os fãs do meu pai.
poxa, isso para mim tem sido um alento, cara, e uma força muito grande para mim mesmo, para passar por isso aí. E minha filhota, né? Minha filhota e minha esposa e meu paizão que não deixam a peteca cair nunca aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. É claro que quando eu tive o diagnóstico, primeiro que foi uma coisa meio engraçada, mas tem um detalhe que eu acho que é muito importante, que tem muita gente ouvindo a gente, até em UTI, em cama de hospital, Sim. tem muita gente ouvindo a gente. Meu, não é uma experiência fácil. Você sair de uma cirurgia de tumor no pâncreas é um negócio punk pra caramba. Não é fácil, não vou dizer que é fácil. Eu passei Não. momentos difíceis. Eu fiquei 5 dias sem dormir, com medo de morrer. Estava passando aquele aberto dos Estados Unidos, então assisti o jogo ao vivo, à tarde, e vi o mesmo jogo à noite. Sabia até onde a bolinha ia cair. Até que eu pedi para tomar um negócio para dormir, porque eu não conseguia dormir. Então é uma recuperação dificílima. Mas eu saí dessa, o Dudu saiu dessa, depois eu tive mais outras 2 ou 3, e a vida é assim. Então, para você que está nos ouvindo, acredite muito. Eu, por exemplo, acredito em Deus. A minha família foi fundamental, minha mulher foi excepcional, os meus filhos foram fantásticos para comigo. O carinho da família sempre é muito importante, mas se você não acreditar, se você se entregar, já era. Em qualquer situação da vida é assim, mas vale para quem está doente, para quem está nos ouvindo aqui. Se você acredita em Deus, acredite mais ainda, mas acredite em você. Se você não acredita em Deus, acredita na ciência, que você vai sair dessa. Eu sempre falei do meu problema, ou dos meus problemas, eu sempre digo, eu operei, botei 5 stents, olha, o meu pâncreas, eu operei. Não foi para dizer que eu passei por isso. Foi para dizer para as pessoas que eu passei por isso e passei mesmo, e estou vivo. Para dar esperança a quem tem o mesmo problema. Porque milhares de pessoas, eu nunca tinha ouvido falar de pâncreas quando eu tive um diagnóstico de pâncreas. Eu fui ver o meu fígado, porque o médico falou assim, ó, vai no hospital, porque você pode ter um problema de fígado, tipo, você bebeu muito. E não tinha, o fígado estava razoável, não estava lá grande coisa, mas o problema estava no pâncreas. Eu nunca tinha ouvido falar de pâncreas. Quando eu vi, assustei. Mas saí dessa, como você saiu e vai sair, se Deus quiser, desse novo problema. Mas isso nos ensina cada vez mais aquilo que o Sêneca dizia, né? O Sêneca dizia que o cara, quando nasce, ele está aprendendo a morrer. É um grande aprendizado para você deixar esse plano, né? Porque você vai, cumpre a sua função e um dia morre. Hoje em dia, a gente está enfrentando uma situação muito difícil, que é o coronavírus, né? Que de repente, de uma hora para outra, as pessoas começam... Porque ninguém nasce, ninguém pensa em morte todo dia, né? Você nunca pensa que vai morrer todo dia. Você sabe que vai, mas nunca pensa. Quando você está diante de um problema, você fica mais esperto, fica mais cabreiro, fala, pô, eu sou falível. Agora todo mundo está arriscado a ter uma notícia ruim, né? Como é que você está encarando a mudança da humanidade perante uma pandemia que a gente não esperava enfrentar tão cedo, com tanta condição clínica, médica, para a gente combater esse vírus invisível, mas que já levou quase 1 milhão de pessoas, isso estatisticamente deve ter levado muito mais, atingiu quase 32 milhões de seres no mundo, com problemas, com sequelas. Como é que você está vendo o mundo hoje perante um inimigo pequenininho, invisível, que ninguém vê e, de repente, a humanidade de joelhos? Datena, eu acho que é o que a gente estava conversando um pouquinho antes. É para a gente perceber, o homem tem, nós, né, o ser humano, a gente acha que a gente tem controle de tudo. E a gente não tem controle de tudo, né? Às vezes parece que a ficção científica ela só existe no cinema, né, e que ela não vai acontecer realmente, que aquilo é uma ideia de um autor, né, que pensou numa história mirabolante, entendeu? De um meteoro que iria encontrar e bater na Terra e acabar com a humanidade toda, que isso nunca, jamais vai acontecer. Isso acho que é para baixar a bola da gente, para a gente ver que a gente realmente mexe o que a gente faz no nosso planeta tem consequências para nós mesmos. Então acho que é para baixar a nossa bola, para a gente ser um pouco mais humilde e falar, opa, o buraco aqui é um pouco mais embaixo. Não é assim, né? A gente não vou descobrir a cura do câncer, não vou descobrir,
Ou seja, eu tô com um negócio que é super complicado, um câncer, e é aquilo que você falou. De repente vem um vírus e tá levando 1 milhão de pessoas. Então, eu acho que é pra gente mostrar como é a vida real. Né? Que a vida não é o Instagram, não é o Facebook, né? Não é a internet que a gente mostra só aquele momento gostoso, feliz, com a família, né? Mas é a vida real. A vida real é essa, é feita de dificuldades, como você mesmo falou, que você passou por tantas dificuldades, e a gente passa. Não é fazendo drama em novela mexicana, não estou fazendo isso, de maneira nenhuma. Não, eu sou filho de um cara super famoso, tenho meus problemas. Fiquei cego, estou com câncer de pâncreas, estou passando pelas minhas dificuldades, e todo mundo passa por isso. Não existe uma vida perfeita. E eu acho que é isso que a internet veio e trouxe um pouquinho, e isso me incomoda um pouco na internet, apesar de eu ser um usuário bastante grande dela, que assim, ela mostra o mundo como um mundo perfeito. E o mundo não é perfeito. Aliás, o mundo é muito mais imperfeito do que perfeito. Né? Os momentos felizes estão naqueles 30 segundos de uma postagem no Instagram. Mas o que a gente vive no dia a dia é outra coisa. É completamente diferente. A gente precisa entender. Né? E muita gente tem tido depressão justamente por causa dessas postagens que existem na internet. Né? Que vê aquela vida perfeita daquela pessoa, tal. Mas é todo mundo igual, né? Não. Acho que essa pandemia veio para mostrar um pouco isso. É claro que eu não queria que isso tivesse acontecido. Ninguém queria que isso tivesse acontecido. Foram tantas vidas perdidas. A gente, poxa, eu sou solidário a essas famílias. Tive amigos que se foram, né, por causa disso. Pô, a gente viu o próprio José Paulo, né, nosso querido José Paulo aí da Band. Poxa vida, que tinha um mês antes dele ir, ele tinha mandado um áudio para mim do meu pai cantando a primeira vez na televisão, em São Paulo, né? Poxa, e a gente está enfrentando isso dessa maneira, tem que se enfrentar com seriedade. Mas eu acho que ela veio um pouco para baixar essa nossa prepotência humanística que a gente tem de achar que pode resolver tudo e que tem tudo na mão. Eu acho que é por aí, Datena. O seu pai tem conversado mais com você ou não? Do mesmo jeito de sempre? Tem. Não, do mesmo jeito de sempre, né? Eu brinco que ele me liga 2 horas da manhã. Aí ele fala assim, meu filho, você tá acordado? Eu falo, não, pai, eu tava dormindo, eu ia jogar uma bola agora 2 horas da manhã. Aí ele fala, não, que eu quero te mostrar uma música que eu tô fazendo. Eu falei, opa, vambora, mostra aí, paizão. A gente tem conversado, a gente sempre conversa muito de madrugada, né? E ele tem aproveitado essa pandemia bastante para compor também, da Atena. Tem sido muito, assim, é como eu falo, a pandemia não tem sido boa, mas como ele tem que se trancar, porque ele tá com 79, né? Então, eu falo pra ele, paizão, pelo amor de Deus, se cuida, hein? E ele tá bom, ele tá usando esse tempo bastante para compor, bastante. Ele sempre foi um cara de ficar mais em casa do que de sair, nos momentos assim de tranquilidade, sempre foi um cara caseiro? Ah, total. O paizão é um cara, o paizão sempre foi um cara caseiro. O trabalho dele, é claro que exige que ele viaje muito, né? Mas ele sempre foi um cara muito mais caseiro do que baladeiro, né? Não é muito a dele, não. Quando tinha seus 20 anos, claro, saía com a minha mãe, ia se divertir, tudo, né? Tal, parará. Mas ele sempre foi mais do tipo caseirão. Quando sai, ele se diverte, né? Mas é caseirão. Olha, eu achei gozado uma história que vale a pena a gente relembrar, que você disse que de vez em quando ele se disfarçava para tomar chopp. Eu não sei em que praia que era do Rio de Janeiro. Agora eu imagino como é que na Urca. Na Urca. Como é que é o Roberto Carlos se disfarçar? Como é que era o disfarce dele para ele tomar chopp? Como é que era? Jaqueta azul, boné azul e óculos escuros. Todo mundo sabia que era ele. Ainda mais com essa roupa, né? Chegava naquele carro conversível normalmente. Não. Mas olha, é que na verdade, que barato, viu? Ele não chegou a fazer isso, entendeu? Pra tomar chopp lá na Urca. Mas aí ele falava que tinha vontade. Né, de fazer isso. Eu brincava com ele, você vai com aquele teu casaco azul royal, né? Todo mundo parar seu carrão ali na porta e você vai achar que não é você. O pessoal vai achar que não é você, né? É gozado, mas né? Sabe que É gozado que todo mundo pensa em fazer o melhor na sua carreira, seja qual for a carreira. O artista, então, pensa logo em ficar famoso, né? Depois, quando o cara fica famoso, fica tão difícil para o cara viver
uma vida normal, que a vida é cheia desses contrassensos, né? É legal, é bacana o cara ficar famoso e tal. O cara que chega assim ao nível do seu pai, de um Pelé e tal. Mas depois fica tão difícil pro cara viver uma vida normal, né, Dudu? Fica, Datenão, fica assim, fica assim. Você sabe que uma das coisas que o meu pai mais gosta, quando tá em casa, né, ele tem um barzinho ali, né, um balcão, ele gosta de ficar atrás do balcão, né, conversando com todo mundo ali em casa e tal, né, não sei o que, aquela coisa bem gostosa, mas assim, porque ele gosta, porque sempre quando ele vai num lugar, isso acontece com você também, não tenho dúvida nenhuma, né, Datena, você tá sempre sendo observado, né, mas você nunca tá observando. Quer dizer, você até está observando, mas você sabe que você está sendo muito mais observado do que, né, do que observando. Então o paizão gosta de ficar nessa posição, às vezes, de observador, porque ele é sempre a figura que está sendo observada, né? Que é o que ele fala, assim, poxa vida, às vezes eu tenho uma vontade nesse barzinho aí da Urca, tomar uma cerveja ali, mas às vezes é para ficar atrás do balcão e ficar olhando as pessoas, o movimento, que é inclusive dali que ele tira, né, poxa vida, o conteúdo para as músicas e a substância para as músicas dele. Né? De observações que ele faz da vida das pessoas, da própria vida. Né? Ele é um cara que escreve sobre o cotidiano e observar é uma coisa que meu pai faz demais. Isso ele sente falta. Isso ele sente falta. Olha, Dudu, eu tô ouvindo uma vozinha aí que deve ser da sua filha e que já deve estar querendo falar com você. E eu tô atrapalhando pra caramba. Tô atrapalhando a sua manhã. Imagina, não, sério. Mas é que é sempre tão gente, bom falar com você, cara. Eu acho sempre. você um cara tão legal, eu acho você um cara tão demais, meu. Aí o dia que eu te perguntei assim, Obrigado, quanto tempo faz que você não vê seu pai? Faz 20 anos, desde que eu não enxergo mais. Você tem umas tiradas tão bacanas que isso ajuda tanta gente, porque você abordar a vida com todos os problemas que você tem e continuar passando por ela, eu acho um negócio muito legal, muito louco, acho muito bacana. Eu me inspirei muito em gente como você para enfrentar as dificuldades que eu tive na vida e sugiro que as pessoas façam o mesmo, que as pessoas que estão aí sãs, não é, estão muito bem e tal, pensem na possibilidade de que a gente é um organismo falível. Então, ninguém é melhor que ninguém, maior que ninguém, porque de repente estoura uma veinha na cabeça do cara, o cara bumba, vai embora. E para quem está em muita dificuldade, para quem está vivendo aí doenças difíceis de se enfrentar, também vale para essas pessoas para se inspirar em gente que enfrenta a doença de cara e vai para cima da doença e sabe que vai vencer. Principalmente vencer não é para a gente, não é? A gente quer vencer para a nossa família, para ficar mais tempo com quem a gente ama. Pô, foi um baratão conversar com você. Eu vou pedir pro Ricardo escolher a música. Olha, eu não vou nem pedir para escolher música, porque qualquer música do Roberto, para mim, eu amo de paixão. Né? Eu vou ouvindo Roberto ou Fábio Júnior, eu vou ouvindo daqui, lá na TV, e volto da TV para casa ouvindo a mesma coisa. Até me dizem, pô, você está sempre com os mesmos... Porque eu uso o CD... Você está sempre com o mesmo CD no carro? Eu falo, estou sempre com o mesmo CD no carro. Mas por quê? Porque eu gosto. E pronto, acabou. Quer ouvir, ouve. Senão você vai em outro carro. Entendeu? Mas eu não mudo, são as músicas de sempre. Então qualquer música do seu pai, para mim, tá legal. Dudu, foi um prazerão falar com você. Boa sorte, que Deus te proteja aí em mais uma batalha. Que você saia vencedor dessa daí, tá bom? Datenão, obrigado, meu de coração. Você sabe que um dia pediram para eu fazer uma reflexão, não sei quem pediu para eu fazer uma reflexão sobre a vida, né? E eu falei assim, a eternidade deve ser muito chata. E é verdade. Já pensou o cara ser eterno? Mas Deus, você tá doido. Eu queria saber do Garrafa, eu queria saber do Garrafa. Ô, Garrafa, pelo menos a imagem do Dudu tá aí ou não? Tá aqui, fantástica. Então, você vê como é que o negócio é gozado, né, Dudu? Você não enxerga e a sua imagem tá no ar. Eu enxergo e a minha imagem não tá no ar porque a Vivo derrubou minha linha. Você vê como a vida é engraçada? Né? Eu que podia estar vendo a entrevista com você, não tô nem vendo porque eu tô sem imagem. E você que não enxerga
tá me ouvindo perfeitamente bem. A vida é assim mesmo. Bom, Dudu, prazerão falar com você, foi demais, sempre é muito bom sentar com você. Me diga uma coisa, você bebe alguma coisa, você toma cerveja, essas coisas, não? Tomo. Ô, vamos marcar um dia pra gente amarrar um fogo aí. A hora que você tiver Boa, legal... De vez em quando... Na hora que você puder, você me dá um toque e vamos tomar uma cervejinha, que faz tempo que eu não bebo também. Ô Datena, você sabe que é o seguinte, né? Eu sei que eu tenho que parar de beber quando eu começo a enxergar. Quando eu começo a enxergar, eu falo, opa, tá na hora de parar de beber. Comigo é o contrário. Alguma coisa tá errada. Comigo é o contrário. Quando eu começo a não enxergar, porque eu já desmaiei tanto beber. Mas não precisa o Ministério da Saúde me avisar que bebida vai mal, porque eu tenho certeza que esse problema que eu tive no pâncreas é por causa da bebida. Aliás, isso é um cinismo desgraçado, né? Porque você não pode fazer propaganda de cigarro, porque o cigarro mata. A bebida mata e tem propaganda de bebida em tudo quanto é lugar, pra caramba. Dudu, foi um prazerão falar com você. Dá um beijo no seu pai. Diga mais uma vez que eu amo o seu pai de paixão como o mundo inteiro, mas eu amo você também. E como ser humano, eu acho você um grande exemplo para minha vida e de tanta gente. Beijo grande, Dudu. Dá um beijo da família. Fica com Deus. Uma saudação corintiana para todos aí. Um beijo no coração. Vamos gritar junto? 1, 2, 3. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! É nóis. Eu acho sempre que o meu inglês é meio Cais do Porto. Mas essa canção, ninguém até hoje conseguiu fazer uma versão dela.